Apresenta A Hora do Esporte, o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Opa, boa tarde, está começando o seu programa A Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul e toda a região do ABC. Obrigado a você amigo, a você amiga também que se liga através das redes sociais no facebook.com/seu canal regional ou através da rede mundial dos computadores no www.tvgrandeabc.com. Também estamos em parceria com o Jornal ABC Repórter, a voz da informação em todo o ABC. Jornal ABC Repórter que retransmite o sinal da TV Grande ABC através da sua página oficial no Facebook e também através do seu site oficial, jornalabcreporter.com.br. Hoje, dia 7 de abril de 2019, começando o programa Hora do Esporte, nesta terça-feira, uma terça-feira especial. Aliás, você que gosta de futsal, da melhor qualidade do trabalho de base, hoje, abertura oficial do torneio Futsal Kids aqui em São Caetano do Sul, um grande evento, mais de 120 crianças estarão no Complexo Esportivo Arthur Garbelotto a partir das 19 horas. Estarei lá prestigiando o evento do meu amigo Marquinhos, grande Marquinhos, sempre acompanhando aqui o programa A Hora do Esporte, que seja mais um grande evento. A gente dá total cobertura aqui à Liga de Futsal em São Caetano do Sul e tomara que esse evento aí, o Futsal Kids, onde o Marquinhos traz convidados de toda a região do ABC, também do Grande São Paulo, capital, que seja mais um grande evento. Inclusive hoje com festa, né? Vai ter até carnavalesco, mestre sala e porta-bandeira, enfim, um evento muito bacana de abertura. Um grande abraço aí a todos do bairro Fundação. Aliás, um bairro que a gente tem um carinho especial, passou por sérios problemas por conta das chuvas que afetaram a região do ABC, em especial em São Caetano no último mês, mas o pessoal guerreiro que está levantando a cabeça, dando a volta por cima. Abraço, estaremos aí 19 horas no Complexo Arthur Garbelotto, no bairro Fundação. E hoje, terça-feira, vamos falar sobre o Azulão do ABC. Uma entrevista especial, estamos aqui conhecendo o novo treinador do Azulão. Começou um trabalho já há algum tempo, desde a eliminação do São Caetano no Campeonato Paulista e consequente rebaixamento para a Série A2. Lógico, muita coisa está acontecendo de bastidores. Quem é essa vaga do Red Bull? Quem vai ficar? Será que pode sobrar algo para o Azulão? A gente vai estar sempre acompanhando aqui de perto junto à Federação Paulista e os envolvidos também pleiteando essa vaga. Mas está aqui quem está fazendo o trabalho no campo. Luiz Gabardo, treinador do Azulão, estreou com um jogo bom, mas o resultado não tanto. Foi uma derrota diante do Caxias no final de semana. Vai bater um papo aqui com a gente, vai falar um pouco sobre esse trabalho que inicia no Azulão e vamos conhecer o treinador. Luiz, seja bem-vindo aqui. Meu xará, né? Luiz Gabardo, Luciano Luiz, um abraço. Seja bem-vindo aqui ao programa Hora do Esporte. Um abraço, é um prazer participar do programa e vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho que vem sendo feito, que a gente vai tentar desenvolver, e tentar botar o Azulão onde tem que estar, né? No lugar que é nas séries lá em cima. Legal. Luiz, que vem do sul do país, trabalhou muito tempo no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, quer dizer, teve uma escola, e eu até comentava, né, com amigos, o pessoal falando assim, se ele veio da escola do Sul, é só lembrar os últimos treinadores da seleção brasileira, né, Tite, Filipão, Dunga, todo mundo sai do Sul. Então, quer dizer, de cara, você já vem com aquele carimbo que a gente tem que dizer o seguinte, os jogadores, lógico, o sul do país revelou grandes jogadores de futebol brasileiro, mas os treinadores nos últimos anos têm se destacado. Mano Menezes, enfim, é muita gente boa lá, né? O que é essa água que vocês estão tomando lá? Não, no sul a gente tem a característica, né? O povo é muito trabalhador, um povo muito estudioso. A gente, por origem já da cultura nossa lá, né? São muitos estrategistas que a gente fala. Então isso eu acho que para o futebol ajuda muito, né? Essas características para um treinador, a questão de liderança, né? Você ter um vestiário muito forte.
Então isso aí a gente na escola, desde as categorias menores, de base, até o profissional, treinadores do interior do estado, né, e treinadores que estão na dupla, então isso ajuda muito. A gente tem, né, como tu citou alguns nomes, tem mais o Roger Machado, o André Jardini, Osmar Loz, são tudo gaúchos que estão buscando o espaço no mercado, e a gente é mais um que está tentando buscar esse espaço também, né, no cenário nacional. Né? Luiz, se apresenta para a galera, você jogou futebol, você teve uma passagem também como atleta? Isso, eu comecei como atleta de base, né, participei tanto da base do Grêmio quanto do Internacional, finalizei minha categoria de base no Grêmio como atleta e fui jogar no interior. Joguei um ano no Brasil de Farroupilha, profissional, depois joguei na antiga Ubra, né, que era a universidade lá, até o treinador era o Lisca, que hoje está no Ceará também, que é outro gaúcho, me levou foi quando eu comecei a estudar, me levou para a Ubra, foi quando eu comecei a fazer a faculdade, jogava e fazia a faculdade, e depois joguei 2 anos no São José, eu era volante e zagueiro. Aí depois joguei 2 anos no São José, vi que não ia ganhar dinheiro na bola e recebi um convite do Grêmio por ter feito a minha história na base para começar a trabalhar como treinador nas categorias menores. E aí foi quando eu comecei, optei em não jogar, parei de jogar futebol e logo em seguida já comecei a trabalhar como treinador. E aí vim construindo minha carreira dentro do clube, né, formando alguns jogadores que hoje já estão no cenário nacional, internacional. E fui crescendo dentro do clube, passando por todas as categorias, até chegar auxiliar do profissional no último ano, né? Fiquei um ano com... Mas dentro desse tempo aí, tive a experiência de trabalhar com o Filipão, algum tempo no profissional, trabalhei com o Roger e a última com o Renato aí diretamente no profissional. Renato é fera demais, tive o prazer de trabalhar com ele no Fluminense, é um cara sensacional dentro e fora do campo, né? Muito exigente. O pessoal diz que o Renato não exige, ele exige pra caramba, né? Só que ele, enfim, ele dá direitos e deveres, né? Ele dá também os direitos. Fala uma coisa, a gente está falando de base e muito se fala aqui no programa, a gente abre um espaço muito grande quanto ao futsal, quanto ao futebol de campo. A gente tem muitas escolas de futebol aqui na região do ABC. A base é um local ainda que, eu sempre digo, é a raiz de tudo, né? Você não tem uma árvore linda se ela não tiver uma sustentabilidade ali forte para poder manter de pé. Você tem sentido que a base do Brasil tem sido um pouco infectada, tem muito empresário, tem muita gente querendo mandar e às vezes falta princípio, né? Tanto é que a gente, outro dia comentando, tá faltando batedor de falta, porque a galera não treina, não tem mais tanto fundamento, mais negócio. Em alguns lugares, sim. Eu acho que os clubes que trabalham sério na base acabam colhendo frutos, né? A gente vê exemplos aí de clubes que estão tendo sucesso no profissional. Normalmente as equipes são formadas por jogadores oriundos da base, né? Eu estava dentro do Grêmio agora num processo que o Grêmio fazia 15 anos não ganhava título, começou a reverter esse cenário da chegada do Filipão, que ele priorizou muito em utilizar jogadores da base. Depois passou pelo Roger, culminou com o Renato. E a gente vê agora o próprio São Paulo está utilizando muito a molecada, está conseguindo ter um trabalho muito bom, né? E a gente vê que a base, na minha visão, até por ter trabalhado muito tempo na base, é o primeiro, como a gente diz, capta o jogador para a equipe profissional, é o primeiro onde tu vai colher o jogador. Tu tem que primeiro colher na base para depois ir no mercado fora para buscar o jogador para estar em cima. Então, você tem buscado trocar ideia com a base também do São Caetano? Porque o São Caetano tem um trabalho também muito sólido, né? Desde as categorias lá embaixo, do 11, 13 e tal, aí vem o trabalho do Marquinhos Pitbull ali no Sub-17, que a gente sempre elogiou, Sub-15 também muito forte. Você tem dialogado com eles? A ideia do Nairo, quando foi me buscar no Sul, né, para vir assumir o São Caetano, foi isso. Foi um projeto que foi apresentado, inclusive eu tinha algumas propostas também para trabalhar em outros clubes, fazer convite para trabalhar em outro lugar, mas quando o Nairo me apresentou a proposta do São Caetano, que era integrar um pouquinho mais a questão da base com o profissional, foi muito interessante. Então, na minha chegada, eu já tive reuniões com o coordenador da base, com os treinadores, inclusive acompanhei já vários jogos da base, quando a gente está de folga, eu estou acompanhando a base, a gente está fazendo treino integrado com a base, tentando buscar pelo menos uma vez na semana, fazer um coletivo com a base para conhecer os meninos, né? E também fazendo intercâmbio de alguns meninos que estão no plantel profissional, descer para jogar na base e depois retornar ao profissional. Então acho que isso é muito importante para o São Caetano, pela história que o São Caetano tem de revelar jogadores, Mário Fernandes,
2 meninos que estão no Sul muito bem também, agora lá o Matheus Henrique, né, o Nonato, né, o Grêmio até negociou mais um jogador com o São Caetano, né, tem jogador da base que está no Palmeiras, tem jogador que está no Corinthians, então o São Caetano é um clube revelador, né, de jogadores, e é muito importante também o clube utilizar esses meninos no profissional. Você tem sentido assim, uma relação boa, e porque o jogador, quando ele chega na base, ele precisa também se sentir à vontade, tem um medo, né, do menino ali pegando, por exemplo, olhar para o lado e ver um Bruno Recife da vida ali, que joga muito, um Wesley, jogadores mais experientes, com esses garotos chegando com 17, 18 anos. Né? Isso é normal, isso em qualquer lugar, qualquer clube, né, o menino quando sobe, né, ele dá aquela sentida no profissional, né, e é normal eles oscilar um pouquinho nesse início, né, então eles almejam estar ali no profissional, né, e vai ser muito importante essa nossa gerência de eles não sentirem tanto, né? Eles encurtar esse tempo de se sentirem à vontade, serem bem recebidos no grupo para poder desenvolver o que eles mostraram na base, né? Então, se ele está ali é porque ele tem condição de estar. Esse grupo que você está trabalhando na Série D, lógico que, né, até semana passada tinha jogadores chegando, não sei se ainda deve chegar mais, mas enfim, ainda é uma montagem mesmo que o campeonato já começou. E você tem uma espinha dorsal até de alguns atletas que voltaram, que tinham um histórico, exceção ao goleiro, o sistema defensivo ali era um sistema defensivo que conhecia bem a história do São Caetano, já jogaram, foram campeões com o São Caetano. Do meio para frente, jogadores novos. Você já conhece todo mundo? São jogadores que você também pediu a contratação? Fala um pouco sobre isso. A gente trouxe, se eu não me engano, foram 9 jogadores, reforços para o clube. A gente teve algumas opções, né, de trazer alguns nomes, né, e todos que chegaram foram com o meu aval, né. O Júnior Alves eu estava acompanhando, era da casa, mas eu já estava acompanhando lá no Sul, né. O Sandoval, que chegou também, era um menino que a gente estava acompanhando e foi uma das opções, estava entre ele e outros nomes, a gente optou por ele por já conhecer a casa. O Bruno Recife, eu fui olhar ele jogar pelo Água Santa, né, e aí trouxe ele de novo, acho que pode agregar muito, né, pela experiência, pelo futebol dele, e também com essa molecada, ele é um menino muito tranquilo. O Emerson, que é um reforço também, trabalhei com ele no Grêmio, né, o Jean foi um menino que eu trouxe também, já foi indicação minha. Então o Fernandinho da Portuguesa, então alguns meninos a gente foi tudo sentando junto com a direção, a gente optou em trazer alguns já da casa, que já tinham jogado aqui, e outros que a gente conhecia e indicou aí no mercado. Para você é impactante uma mudança, por exemplo, jogando com o Grêmio, você estava jogando as principais competições, né? Gaúcho, Brasileiro, Libertadores. A Série D ela tem um outro formato, ela é muito pegada, ela lembra talvez um pouco o campeonato gaúcho em si, mas é bem diferente do que a gente vê no Brasileiro da Série A1 e do que a gente vê na Libertadores. Né? É uma característica diferente, é um jogo mais físico, ele é muito físico, né? Muito contato. Algumas equipes, né, até a própria questão do gramado, do estádio, é outro tipo de jogo, né? A gente vê assim, um campeonato paulista é um nível de brasileiro, né? O Série D já é um nível mais próximo vamos botar aqui uma A3, né? É um campeonato muito de contato, muito choque, né? Mas a gente, como São Caetano, vai tentar jogar e impor o ritmo de clube grande, né? Como tem que ser com camisa, tentar jogar. A gente fez um muito bom jogo contra o Caxias lá, foi no detalhe. O Caxias é uma equipe que não perde em casa há muito tempo, perdeu só para a dupla Grenal lá no Sul, foi campeão do interior. Então é um time muito forte e a gente jogou de igual para igual. Eu acho que o jogo foi decidido num detalhe lá. Foi o seu primeiro jogo. E a gente ainda está em formação. Teve meninos que participaram da partida que tinham nem 10 dias de trabalho, que já foram para o jogo. Então a tendência é a equipe crescer, né? Legal. Vamos sair para um rápido intervalo. Estamos aqui com o Luiz Gabardo, o treinador da equipe do AD São Caetano para essa temporada, esse segundo semestre da temporada 2019. Temos a Série D do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco já quero começar a falar sobre o próximo jogo, sábado. Todos os caminhos levam ao Anacleto Campanella. Você, torcedor, corneteiro, quero ver você lá torcendo, ajudando o Azulão, porque ele precisa do seu apoio neste Campeonato Brasileiro. Ele pode ser um campeonato de tiro muito curto. Então, tem que apoiar agora. Não dá para falar, não, eu vou esperar. Não tem tempo para esperar, não. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Rapidinho. A Quissima apresenta A Hora do Esporte.
o seu programa de esportes com Luciano Luiz. Aquíssima, a sua água. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Legal, voltando ao programa Hora do Esporte aqui na TV Grande ABC, canal 3 da NET. Quero mandar um abraço para o garoto Enzo, do Colégio Rio Branco. Ontem ele sofreu um acidente muito sério na partida do circuito escolar aqui em São Caetano do Sul. A gente acompanhou ontem à noite. O menino acabou fraturando o braço em 2 locais. Acompanhamos o garoto até o hospital com seus pais. Graças a Deus está tudo bem com o menino. Conseguiu já fazer a imobilização, está engessado. E ainda será reavaliado na próxima sexta-feira para saber se vai precisar ou não de uma cirurgia, mas boa recuperação aí para o garotão, para o Enzo, para o pai dele, o Fábio, que ficou bastante assustado aí, para toda a família do Colégio Rio Branco. Um grande abraço. Infelizmente isso faz parte do esporte, isso faz parte do futebol, esses acidentes de trabalho, e a garotada acaba tendo esse contato cruel logo cedo. Você teve alguma contusão séria, Luiz? Não, nunca tive nada grave assim. Quebrei o dedo do pé, né, jogando, e também lesão muscular, entorses, mas nada normal. Que é uma coisa pro atleta tá começando ali, cheio de sonho, né? Dá uma, tem um trabalho extra-campo muito forte, né? É verdade. Boa recuperação pro menino aí. Legal. Se é torcedor de São Caetano, melhor ainda. Tá convidado a vir no jogo aí, né? Show. Ô, Luiz, vamos falar de o Corinthians, eu tô cabeça do Corinthians, mandar um abraço pro André Stepan, que inclusive vai estar semana que vem aqui no programa, que é diretor de marketing do Corinthians. Um abraço para ele. Fechamos a participação dele na próxima semana para a gente bater um pouco de papo também de como acontecem as coisas lá no Corinthians em relação à torcida do ABC, que é muito forte. Mas falando sobre São Caetano, a gente tem os melhores momentos do jogo contra o Caxias, que foi uma partida assim, né, dá para dizer pau a pau, você falava, né, até no outro bloco, contra uma equipe que já está formada há muito tempo, contra uma equipe que ainda está em formação, né? A nossa proposta foi ir para Caxias, né, e tentar buscar o resultado, né? A gente viajou para lá, já tem, né, a gente começa o jogo já com 1 ponto, né, porque tá empatado. A gente foi para lá para tentar trazer no mínimo esse 1 ponto de volta de Caxias. Agora, o jogo foi muito parelho, a gente deixou a equipe do Caxias um pouco desconfortável, uma equipe que tem muita posse de bola, tenta o jogo por dentro, constrói, né, eles jogam com um losango de meio, né, então a gente tentou trancar esse losango, deixar eles desconfortável. A gente no primeiro tempo tentou, acho que conseguimos, eles acharam um gol numa jogada bonita do meia, né, uma jogada individual, né, e no segundo tempo a gente teve que se abrir um pouquinho mais e buscar o resultado, e por pouco a gente não conseguiu, né, o empate e até mesmo a virada. Faltou um pouquinho de capricho lá na finalização, né. Que é uma sequência de trabalho, talvez um tempo maior, né, para poder dar esse toque a mais. Agora, é um campeonato que você está num grupo ali com 4 pessoas, com 3 outros times, e pode ter 6 jogos, né? Então, assim, a recuperação tem que ser muito rápida. Você tem um jogo sábado, você tem, lógico, uma sequência até positiva, que são 2 jogos em casa, que você precisa, lógico que não é matemático, né? O futebol seria muito fácil se a gente tivesse essa tranquilidade, mas, enfim, não é sonhar muito dizer que a gente precisa de 6 pontos, né? A ideia é não vacilar, a gente não pode, como é muito curto, são 6 jogos, a gente, né, tem que buscar os pontos em casa, fazer o dever de casa, como a gente fala, né? Até porque as equipes que estrearam em casa na nossa chave ganharam, tanto o Caxias ganhou quanto o Cianorte, que é o nosso próximo adversário, ganhou em casa. Então a gente tem que fazer o dever já nesse próximo jogo, ganhar em casa, né, depois, né, no outro jogo com o Tubarão também, e acredito que com 10 pontos a gente já consegue uma classificação pelo índice, e a gente vai buscar o primeiro lugar, óbvio, a gente vai buscar o primeiro lugar. Então a gente vai tentar somar os 9 pontos que tem em casa e depois também buscar o resultado fora de casa que é necessário para classificar. E tem aquela coisa também, né, se você consegue 2 vitórias na sequência, você já chega fora de casa
muito maior, né? Parece que o time dá uma ampliada ali, tanto a moral dos jogadores, como o outro lado também começa a ver com certo respeito, né? É importante, né? Porque a própria autoestima do jogador, né? Que eles estão, o São Caetano está vindo de um campeonato paulista muito ruim, onde teve uma vitória, né? E muitas derrotas. Então, para recomeçar, né, esse trabalho e reconquistar essa autoestima, é importante ganhar, né? Importante ganhar. Se ganhar 2 na sequência, também vai ser fundamental para a nossa sequência do campeonato. Em relação aos jogadores novos, todos estão à disposição? Como que tá? Você tem um elenco bem grande, né? Porque o São Caetano já tinha alguns contratos. Até te perguntar, o Christian continua no elenco? Ele tem treinado, não? Não, o Christian ainda é atleta do São Caetano, né? Mas ele não tá, hoje não faz parte dos planos. O Williams tá também, não? Não, o Williams rescindiu o contrato, né? Alguns jogadores que estavam no Paulista ali, o Minho também saiu, né? O Biteco saiu também, acertou com o Oeste, se eu não me engano. Então, alguns nomes saíram, né? Então, e aí a gente agregou alguns valores. Hoje a gente está no plantel em torno de 30 a 31 jogadores no total. Que é um número razoável, né? E também lidar com isso é complicado, né? Porque você vai ali com 11, mas 8, 10 agora que foi liberado, enfim, mas você deixa muita gente que treinou a semana inteira tão bem quanto, porque quando você está num grupo assim, lógico que você tem 2 ou 3 que você fala, pô, esse realmente não dá, mas outros teriam condições e tem que lidar muito com isso, né? Que você falou no começo, você tem que trabalhar bem esse vestiário, porque você precisa ter todo mundo a hora que você erguer a mão ali, o cara tem que estar motivado, né? Eu falo muito pro pessoal, pro grupo, que a equipe que começa o campeonato dificilmente é a que termina o campeonato. Então a gente tem que estar todo mundo preparado, que daqui a pouco vai estar sendo utilizado, vai estar jogando. Então essa gerência de grupo é o que a gente tenta fazer, né? Deixar todo mundo esperto, todo mundo ligado, porque vai chegar um momento que eles vão ter que jogar e vão ter que resolver, né? Mesmo sendo um campeonato curto, é importante o grupo todo estar dentro do processo. Então a gente trabalha essa situação. O São Caetano tem uma estrutura muito boa, fora do campo também, de toda a parte de inteligência, a parte de preparação física. Isso já há alguns anos, né, vem se destacando quanto a isso. Você também tem utilizado, lógico que você vem de uma equipe gigante que te ofereceu muita estrutura de trabalho, muitas ferramentas, mas eu imagino que no São Caetano você não fique, lógico, abaixo do que o Grêmio, evidente, mas não tão abaixo quanto ao que é oferecido, né, de inteligência, de estudo, de atividade complementar também. Essa é uma ideia nossa de trabalho, né, minha e da comissão, de ter o todo, né? Eu acho que o futebol hoje ele é muito, né, sistemático. Ele não é só uma coisa, não é só a parte tática, só a parte física, né? Ele envolve um todo. Então a gente tenta utilizar, né, o analista de desempenho, o fisiologista, para ter um trabalho, né, bem elaborado para ter a sequência boa, né? Então o São Caetano oferece, tem essa estrutura para a gente. E a gente tenta no dia a dia utilizar da melhor maneira para atingir os objetivos, né? E isso faz diferença, né, no futebol profissional de alto rendimento. Eu fiz uma matéria no passado na Rússia e quando a gente estava acompanhando a Copa do Mundo, do que é levado a mais no caso da seleção brasileira, que enfim dispensa apresentações por tudo que representa, mas é impressionante a riqueza de coisas que entram, que o pessoal fala, não, mas não é assim, lá são 11 contra 11, não é, né? Aqueles 11 são muito importantes, mas os diferenciais, eles também, lógico que um vai tomar o gol, um vai falhar uma bola, o árbitro vai errar, mesmo agora com essa história do VAR, mas enfim, vai errar com o VAR, vai errar sem o VAR. Mas essa quantidade de coisas que o futebol oferece hoje, a gente até conversava antes do programa, você já com um quadro de tudo aquilo que foi posse de bola, tempo no ataque, tempo na defesa, isso dá para estudar, né? Isso é algo a mais para o treinador também. O futebol hoje ele é detalhes, né? A gente fala, tudo é detalhado, então é importante usar todo o sistema do clube, porque o pessoal fala é muito fácil jogar futebol, mas não é muito fácil jogar futebol, porque o jogador é um ser humano. Então ele tem a parte fisiológica dele, que daqui a pouco ele vai estar cansado, daqui a pouco ele não dormiu direito, que teve que cuidar do filho, e aí ele vai chegar cansado para o treino, para trabalhar, né? Então envolve muitas questões, que não é só o jogar futebol, né? Não é chegar, botar a camisa e ir lá e jogar. Então envolve muitas coisas e muitas responsabilidades que o clube tenta
minimizar os erros. O Daniel continua na equipe técnica, o Daniel, os dias da preparação física? Sim, ele é auxiliar do Flavinho. Ele esteve, o Flavinho também da história do São Caetano. E o Daniel teve aqui há um tempo atrás, ele falava também, né? Hoje o trabalho é muito mais para o jogador não se machucar do que para você recuperar o jogador. Que antigamente era o contrário, né? Eu lembro quando tinha o São Paulo, o famoso refis do São Paulo. Porque recupera o jogador mais rápido do que os outros. Hoje o grande diferencial dos times é não machucar. É a prevenção, né? Então a gente tem que sempre estar prevendo para evitar de perder jogadores, né? Tanto no jogo quanto no treinamento, né? Então isso é muito importante. Hoje o São Caetano já faz isso, né? O trabalho de prevenção diário, né? Que os meninos passam por uma sessão de trabalho para prevenir alguma situação que possa ocorrer no treinamento e nos jogos. Legal, Luiz. O time, como é que está a agenda agora, até sábado? Porque é um desafio aí que eu falei no final do primeiro bloco, pedindo para o torcedor, acho que o torcedor tem que abraçar as crianças da cidade, os times amadores da cidade, porque é um momento histórico, né? O time está voltando a disputar um campeonato nacional, acho que tem que se abraçar, né? É muito importante, fazia tempo que não classificava, né, para uma situação de série nacional. Então é importante, o time está bem, estamos preparando, agora a gente retorna hoje, né, a gente chegou de viagem ontem pela tarde, retornamos hoje, treinamos a semana aí e sábado o jogo contra o Cianorte. Cianorte, 4 horas no Anacleto Campanella, todos os caminhos levando ao Anacleto. Deve manter uma base do que você viu no primeiro jogo? A gente vai optar em não mexer muito na estrutura da equipe. Talvez uma que outra situação a gente possa pensar em estratégia para o jogo, né? De algum jogador ou daqui a pouco até mesmo alguma coisa de sistema, mas a ideia é manter mesmo, né, uma equipe já base que vem treinando aí. E o segundo tempo o time correu bastante, né? A gente falava do volume, lógico que estava atrás do placar, então isso acaba sendo até meio que natural, mas é legal dizer que o time correu num gramado pesado, né? Uma chuva que castigou também. O gramado estava bem pesado, não é o mesmo gramado que a gente está acostumado aqui no Anacleto, que é uma grama um pouquinho mais rala, né? A bola um pouquinho mais rápida, a bola estava trancando muito. Então os meninos foram muito bem nessa questão física, suportaram bem o jogo, conseguiram dar uma dinâmica boa no segundo tempo e realmente faltou um pouquinho aquele detalhe para a gente empatar o jogo, até mesmo virar a partida. Legal, Luiz, obrigado pela sua presença aqui, sucesso aí na sua passagem do AD São Caetano, iremos conversar novamente outras vezes e tomara contando sempre boas histórias para o torcedor do AD São Caetano, que seja um início de trabalho com muito sucesso, conte sempre com esse espaço, acho que está sempre aberto para o AD, sempre aberto em divulgar as ações de vocês e torcer agora, né? Aliás, a gente torce daqui, vocês trabalham de lá, vocês só torcem quando o juiz apita e mesmo assim tem que orientar o pessoal, mas obrigado pela presença, Luiz. Eu agradeço a oportunidade, já convoco, né, a torcida do São Caetano, o pessoal da cidade para apoiar o São Caetano, a ir para o lugar onde nunca devia ter saído aí. Show de bola. Luiz Gabardo com a gente aqui no programa Hora do Esporte, nesta terça-feira. Olha, ele deixou o recado, hein? Todos os caminhos levam ao Anacleto Campanella. Sábado, 16 horas, o time trabalha forte durante toda essa semana para se recuperar na tábua de classificação. O jogo é contra o Cianorte e não é um time fácil não. O time venceu o Tubarão na estreia do Campeonato Brasileiro da Série D, vai chegar motivado, vai chegar querendo se trancar aqui tentando explorar o São Caetano, mas aí é com o Gabardo que vai armar um time bacana para tentar essa vitória e a gente vai estar acompanhando e contando tudo para vocês ao longo da semana, no final de semana e também a partir da semana que vem, tudo na sequência do Campeonato Brasileiro da Série D. Siga na programação da TV Grande ABC, eu volto amanhã nesse mesmo horário contando mais histórias do esporte. Aliás, amanhã uma matéria especial sobre a Zumba de São Caetano do Sul com meu amigo Alan, que há muito tempo vem encantando essa galera. Grande abraço, fique com a gente, valeu galera, valeu Brasil!